No vídeo anterior, na parte 1 de Gênesis, nós vimos que Deus criou um mundo perfeito e agradável e deu o governo desse mundo ao ser humano. E que foi o próprio ser humano que entregou o governo nas mãos do inimigo quando decidiu desobedecer à ordem de Deus. Mas o plano de Deus sempre foi nos trazer de volta para Ele e reconquistar aquilo que foi perdido. Como nós não temos a menor condição de voltar para Ele sozinho, Ele sempre usou um Salvador para nos conduzir de volta até Ele. E esse primeiro homem com quem Ele fez a aliança de restaurar esse povo e trazer de volta para Ele foi Noé. E embora Noé fosse um homem escolhido por Deus, temente a Deus e obediente a Deus, ele não era um homem perfeito. Tanto é que ele encheu a cara de vinho, ficou doidão, peladão e ainda amaldiçoou o próprio neto. Depois disso, Deus fez aliança com Abraão, que também era um homem escolhido por Deus, temente a Deus, obediente a Deus, mas também não era perfeito. Ele não se apartou totalmente da sua parentela quando carregou seu sobrinho Ló consigo, ele não consultou a Deus quando ele precisava tomar a decisão importante de ir ou não para o Egito, e também seguiu influenciado ali pela sua esposa de fazer um filho com a escrava ao invés de esperar a promessa de Deus se cumprir. E assim, Abraão, ele mostrou que ele também tinha os seus defeitos. E só por esses dois homens aqui, a gente já vê que Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas. Ele capacita as pessoas escolhidas. E cabe a nós nos aperfeiçoarmos de acordo com a palavra de Deus. E assim como Éden foi criado por Deus como um lugar perfeito para o ser humano viver, depois da queda, da entrada do pecado no mundo, Deus, ele continuou preparando um outro lugar para o seu povo poder habitar. E esse lugar foi a terra de Canaã. Mas tinha um detalhe aqui, a terra ela já era ocupada por outros povos. Deus, ele prometeu a terra para os descendentes de Abraão, mas eles tinham que conquistar e se estabelecer em Canaã. A promessa existia, mas a posse exigia fé e esforço. Quando Abraão entendeu que Canaã seria a sua terra, ele procurou adquirir legalmente um pedaço dela. E aí o rei local, que gostava muito dele, ofereceu para ele a propriedade de graça, mas Abraão recusou a oferta e fez questão de pagar. Assim a terra se tornaria dele legalmente, sem depender de favor humano e nem gerar disputa futura. E embora Deus já tivesse prometido toda a região, aquele foi o primeiro pedaço de Canaã que Abraão possuiu oficialmente. Era uma demonstração de sua confiança de que seus descendentes herdariam toda a terra no futuro. Ao longo dessa história, a gente vai vendo aqui que essa região ela se torna alvo de muitas disputas. E até hoje existe uma treta eterna por causa dessa terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel. E olha só, algum tempo depois do nascimento do Isaac, filho do Abraão, Deus colocou Abraão à prova. O Senhor havia prometido que faria dele uma grande descendência por meio do Isaac, mas daí ele pediu algo que parecia impossível de entender. Ele pediu que Abraão oferecesse o próprio filho em sacrifício. E mesmo sem compreender como que essa promessa se cumpriria, Abraão ele escolheu confiar em Deus. E quando ele estava prestes a sacrificar Isaac, Deus interveio e providenciou ali um cordeiro para ocupar o lugar do menino. E assim o Isaac foi poupado. E muitos enxergam esse episódio como uma antecipação do que Deus faria séculos depois ao entregar Jesus por amor à humanidade. Além disso, a história também nos ensina sobre a confiança e sobre a provisão de Deus, que muitas vezes ela chega no momento exato. Deus não tarda. Ele faz tudo na hora certa. Ou seja, aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha, não é bíblico, porque Deus ele tem o tempo certo para tudo. Depois desses acontecimentos, o Abraão soube que o seu irmão Naor tinha formado uma grande família e que tinha muitos filhos. E como Isaac já estava na idade de se casar, o Abraão enviou um dos seus servos à Mesopotâmia para encontrar uma esposa entre os seus parentes ali para casar com Isaac. O servo ele não sabia como que ele ia escolher uma esposa para Isaac, então ele orou pedindo orientação de Deus. E aí ele estabeleceu um sinal que a mulher escolhida seria aquela que oferecesse água para ele beber e também desse água para os seus camelos. E antes mesmo dele terminar a sua oração, Rebeca apareceu no poço. E ela não apenas lhe deu água, mas também cuidou dos camelos, exatamente como ele tinha pedido em oração. E convencido que Deus o estava guiando, o servo presenteou a jovem ali com joias e descobriu que ela era Rebeca, neta do Naor, irmão do Abraão. E aí a Rebeca levou o servo para a casa dela, onde a família o recebeu muito bem, e antes mesmo dele comer, ele contou toda a história e explicou como Deus havia conduzido cada passo daquela viagem. E reconhecendo a direção divina, a família concordou com o casamento, e a Rebeca aceitou partir com ele. E aí, quando eles chegaram em Canaã, o Isaac foi ao encontro deles, os dois se apaixonaram e a Rebeca tornou-se a sua esposa. O Isaac tinha 40 anos quando isso aconteceu, e esse casamento trouxe consolo para ele depois da morte da mãe dele, a Sara. E mais tarde, o Abraão se casou novamente com uma outra mulher chamada Quétura e teve mais 6 filhos.
E depois de uma longa vida marcada pelas promessas de Deus, o Abraão morreu e foi sepultado na caverna de Macpela, ao lado de sua esposa Sara, naquele terreno que ele havia comprado do rei. E quem realizou o sepultamento foram seus filhos Isaque e Ismael. Lembra do Ismael, filho da serva? O Ismael, ele também teve uma grande descendência. Os seus 12 filhos se tornaram líderes de tribos que viveram separadas dos demais descendentes de Abraão. E assim, uma nova geração começava a surgir através do Isaque também, dando continuidade da história do povo de Deus ali, o povo que Deus havia escolhido. E o tempo foi passando e o Isaque ainda não tinha filhos, porque a Rebeca não podia ter filhos, até que ele orou e ela engravidou. E Deus revelou para Rebeca que ela daria luz a gêmeos e que daria origem ali a duas nações rivais. Ele também disse que um dos povos seria mais forte que o outro e que o filho mais velho serviria o mais novo. E esses gêmeos eram Jacó e Esaú. E como Esaú saiu primeiro, ele recebeu os benefícios de filho mais velho que havia naquela época, que era a bênção da primogenitura. Essa bênção da primogenitura, ela era um direito exclusivo concedido ao filho mais velho, que garantia a ele liderança da família, autoridade espiritual, continuidade da aliança com Deus, além de receber porção dobrada da herança material. O Isaque, ele demonstrava nitidamente que ele fazia diferença entre os filhos, mostrando sua preferência por Esaú, que era caçador, enquanto a mãe mostrava sua preferência por Jacó, que era um homem mais caseiro. Gente, se os pais soubessem o quanto é prejudicial essa diferença que eles fazem pelos filhos ali, essas preferências, eles jamais fariam isso. Até hoje a gente vê muitos pais fazendo diferença entre os filhos sem ter a menor noção que isso afeta a autoestima dos filhos. Todos os filhos deveriam ser amados em quantidades iguais, mas a gente vê até nos dias atuais essas preferências acontecendo. E esse é o maior motivo de desavença entre irmãos. Olha só o que aconteceu. Certo dia, o Esaú estava no campo e voltou exausto e faminto. E ao chegar, ele encontrou o Jacó preparando um ensopado de lentilha e pediu um pouco da comida. O Jacó, que não era bobo nem nada, aproveitou a oportunidade e propôs uma troca. Ele falou, te dou o prato e você me dá o direito da primogenitura. E sem dar muito valor ao privilégio, o Esaú aceitou o acordo. Comeu, fez o juramento e foi embora. E algum tempo depois, aconteceu que uma fome severa atingiu toda aquela região onde eles moravam. E assim como aconteceu com Abraão, o Isaque também pensou em ir para o Egito. Mas Deus apareceu e falou para ele que ele permanecesse na terra, prometendo abençoá-lo e cumprir ali as promessas feitas a Abraão. O Isaque, ele ficou morando em Gerar, ele não foi para o Egito. Mas com medo de ser morto por causa da beleza da Rebeca, ele repetiu o mesmo erro do seu pai. Ele disse que a Rebeca era sua irmã. E aí aconteceu que o rei Abimeleque quase tomou a esposa dele, sem saber que ela era casada. E mais uma vez a gente vê aqui um padrão familiar se repetindo de geração em geração. Com o passar do tempo, Isaque ele prosperou tanto naquela região que os habitantes ali começaram a ver ele como uma ameaça e ele precisou se mudar. E ele, já idoso e cego, ele decidiu conceder ali a bênção da primogenitura para o Esaú. Ele pediu que o Esaú saísse para caçar, preparasse uma refeição especial e quando o Esaú retornasse, ele entregaria a tal da bênção. Mas aí a Rebeca ouviu toda essa conversa e decidiu ajudar o Jacó a receber a bênção no lugar do irmão. Aí ela preparou uma refeição, vestiu o Jacó com a roupa do Esaú, cobriu os braços dele com peles de animais para imitar os pelos do irmão, que o irmão era peludo, e mesmo que em algum momento ali o Isaque, ele desconfiasse da voz, ele sentiu o cheiro, sentiu a roupa, né? Tocou ali no braço, viu que era peludo e aí acabou dando a bênção para o Jacó. E o Esaú chegou, viu que havia sido enganado, ficou furioso, prometeu matar o Jacó assim que o seu pai morresse. E ao saber disso, a Rebeca mandou o Jacó fugir para casa do seu irmão Labão. E antes do Jacó fugir para casa do Labão, o Isaque também abençoou o Jacó e orientou que ele se casasse com uma mulher da sua própria família para manter a linhagem pura. E Esaú, por sua vez, já tinha casado com mulher estrangeira e isso desagradava muito os seus pais, porque elas tinham costumes pagãos. E durante a viagem, o Jacó ele teve um sonho, disse que Deus apareceu para ele, reafirmou as promessas feitas para Abraão e Isaque e que aquela terra seria dada aos descendentes dele e que Deus estaria com ele por onde ele fosse. E ao chegar na região do Labão, o Jacó ele encontrou a Raquel, filha do Labão, junto a um poço. E os dois se conheceram, tomaram uma água junto, trocaram uma ideia e tal. E ele foi para casa dela e foi muito bem recebido pela família dela. Apaixonado por ela, ele se ofereceu para trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. E os 7 anos passaram rapidamente para Jacó, mas o Labão enganou ele. Na noite do casamento, ele entregou a Lia, a irmã mais velha da Raquel. E olha o retorno do Jacó aí, ele enganou o pai, se passando pelo irmão, e agora ele foi enganado pelo sogro, trocando as irmãs. E ele não percebeu, porque a noiva naquela época, e até os dias de hoje, em algumas regiões, tem o costume de cobrir até o rosto. Então, quando Jacó percebeu essa troca, ele ficou indignado. Então, Labão propôs outro acordo. Ele poderia se casar também com a Raquel, assim que acabasse a festa do casamento com a Lia.
Mas ele teria de trabalhar mais 7 anos. E aí Jacó aceitou, e assim que acabou a festa do casamento dele com a Lia, ele tomou a Raquel como sua esposa, mas ele precisou trabalhar mais 7 anos para pagar por ela. E assim ele passou a ter 2 esposas. Porém, ele amava mais Raquel do que Lia. E vendo isso, Deus permitiu que a Lia tivesse filhos, enquanto a Raquel permanecia estéril. A Lia deu vários filhos para ele. E a Raquel, desesperada por não conseguir engravidar, olha o que ela fez. Ela pegou a sua serva e entregou para o Jacó, para que o Jacó tivesse filho com a serva, repetindo o mesmo padrão ali que a Sara fez com Abraão. A Lia, com medo de perder para a serva da Raquel, fez o mesmo. Pegou lá a sua serva também e entregou para o Jacó ter filho. Então o Jacó fez filho com as 2 servas ali, fez 2 filhos com cada. E quando o filho mais velho da Lia foi pro campo, ele trouxe ali pra mãe um negócio chamado mandrágora. A Raquel viu e pediu que a irmã desse umas mandrágoras pra ela. E aí a irmã falou, já não basta você tomar meu marido, você ainda vai querer as mandrágoras que o meu filho me deu? E daí a Raquel teve a brilhante ideia de vender uma noite com Jacó em troca das tal mandrágoras. E a Lia aceitou, e aí ela disse pro Jacó, hoje você vai dormir comigo porque eu paguei por você. E eles dormiram junto, fizeram mais um filho, depois fizeram mais outro, e depois fizeram mais uma menina que se chamou Diná. E assim a família do Jacó começou a crescer rapidamente. Eu fui no Google por curiosidade pesquisar o que eram mandrágoras, e lá está escrito que é uma planta afrodisíaca que desperta fertilidade. Fecha parênteses. Mais tarde, muitos anos de espera e de sofrimento e tal, Deus finalmente permitiu que Raquel engravidasse. E aí ela deu à luz a um menino chamado José, que futuramente vai ter um papel importante aqui na história de Israel. Com isso, a família que daria origem às 12 tribos de Israel, ela começava a tomar forma. E depois do nascimento do José, o Jacó decidiu que era hora dele deixar a casa do Labão e retornar para a terra do seu pai. Ele acreditava que depois de tantos anos ali, Esaú já tinha superado a antiga rivalidade entre eles. Então, antes de partir, o Jacó fez um acordo com Labão. Ele receberia o pagamento ali dos animais malhados e escuros dos rebanhos. E com o tempo, seus rebanhos cresceram muito, porque ele colocava planta listrada para os animais olharem enquanto ele estivesse cruzando, e assim os filhotes iam nascendo listrado, malhado e tal, e assim Jacó se tornava cada vez mais rico. E isso despertou ali a inveja do Labão. O Jacó percebeu que era o momento dele partir, porque o sogro já estava olhando torto para ele. E quando a família se preparava para a viagem, a Raquel roubou os ídolos domésticos do seu pai sem que ninguém percebesse, nem o Jacó percebeu. E quando Labão descobriu a fuga, ele saiu em perseguição ao Jacó. E quando ele alcançou eles, ele reclamou por ele ter partido sem se despedir e ainda acusou alguém de roubar os seus deuses. O Jacó, sem saber que a Raquel era culpada, ele declarou que o responsável deveria morrer. Porém, a Raquel escondeu os ídolos debaixo da sua saia e sentou dizendo para o pai que ela não podia ficar de pé porque ela estava menstruada. O pai procurou em tudo quanto é lugar e não achou. E durante a jornada, a Raquel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Mas o parto foi tão difícil e ela acabou morrendo. Olha como as palavras têm poder. O Jacó falou que quem tivesse roubado os ídolos deveria morrer, e a Raquel morreu. Em outro momento marcante da viagem, o Jacó teve um novo encontro ali misterioso com um anjo e lutou com esse anjo durante a noite inteira, e ao final ele recebeu uma bênção. Ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, porque ele havia lutado com Deus e prevalecido. E seguindo ali o seu caminho, o Jacó, que agora se chama Israel, ele reencontrou Esaú. Depois de anos de separação e medo, os 2 irmãos se abraçaram e fizeram as pazes. E mais tarde, Israel comprou terras na região de Siquém e se estabeleceu ali. E foi nesse lugar que a sua filha Diná sofreu violência sexual por parte de um jovem da cidade. Depois do ocorrido, o rapaz quis se casar com a Diná. Mas os irmãos da Diná fingiram aceitar a proposta, mas planejaram uma vingança. Exigiram que todos os homens da cidade fossem circuncidados iguais a eles. E enquanto esses homens se recuperavam ali da circuncisão, eles atacaram o povoado e mataram todos os homens. O Israel, que era o Jacó, ficou profundamente descontente com a atitude dos filhos, mas o estrago já estava feito. E depois desses acontecimentos, Deus apareceu novamente para o Israel, em Betel, reafirmando as promessas feitas a ele e confirmando o seu novo nome de Israel. Algum tempo depois, Israel recebeu outra notícia triste. O seu filho mais velho teve relações com uma de suas concubinas, algo considerado uma grave ofensa. Mais tarde, Israel voltou a viver próximo do seu pai Isaque. Quando Isaque morreu em idade avançada, foi sepultado ali pelos seus 2 filhos, tanto pelo Israel quanto pelo Esaú. Esaú seguiu o seu próprio caminho, dando origem a vários povos, incluindo os povos amalequitas, que eram um povo mau. E enquanto isso, Israel permaneceu na terra de Canaã, com a sua família, com suas mulheres, com seus 12 filhos e uma filha. Entre os filhos do Jacó estava Judá,
O Judá, ele se casou com uma mulher cananeia e teve 3 filhos. Quando seu filho mais velho atingiu a idade adequada, o Judá casou ele com uma jovem chamada Tamar. Mas esse filho, ele levou uma vida tão perversa que ele morreu, deixando a Tamar viúva. Seguindo o costume da época, o Judá, ele orientou que o seu segundo filho tinha que se casar com a Tamar para gerar descendentes em nome do irmão. Mas ele não queria que o seu filho fosse considerado herdeiro do irmão e por isso ele impedia a gravidez de Tamar, deixando o sêmen cair no chão todas as vezes que eles tinham relações sexuais. E essa atitude, ela desagradou a Deus, e esse homem também morreu. Então restava o filho mais novo do Judá. E o Judá prometeu que quando ele crescesse, ele se casaria com Tamar para seguir a descendência. Ele mandou Tamar voltar para a casa dos pais dela e continuar viúva esperando. No entanto, o tempo passou e a promessa não foi cumprida, porque ele tinha medo que morresse esse filho também. E percebendo que ela havia sido enganada e deixada de lado, a Tamar elaborou um plano. Ela se disfarçou de prostituta, com o rosto todo coberto, se colocou no caminho por onde o Judá passaria, e sem reconhecê-lo, Judá saiu com ela, teve relações com ela, e como garantia de pagamento, ele acabou deixando com ela o seu selo, seu cordão e seu cajado. E algum tempo depois, descobriram que Tamar estava grávida e foram fofocar para o Judá. E o Judá ficou todo indignado, e aí ele exigiu punição para ela. Mas aí a Tamar chegou e apresentou aqueles objetos que estava com ela e declarou que o pai da criança era o dono daqueles objetos. E ao reconhecer os seus próprios objetos, o Judá entendeu o que havia acontecido e admitiu que a Tamar tinha sido mais justa do que ele, porque ele não cumpriu a promessa que ele havia feito para ela. E a Tamar deu à luz a gêmeos e nunca mais o Judá tocou nela. E entre os filhos de Jacó, que agora se chamava Israel, havia um que recebia uma atenção especial. Esse filho era o José, era o primeiro filho da Raquel, a esposa que ele mais amava. E como demonstração desse carinho, ele fez para esse filho uma túnica especial, e isso despertou a inveja dos irmãos. Além disso, o José, ele costumava relatar ao pai os erros dos irmãos e ainda contava os sonhos que pareciam indicar que um dia ele estaria acima dos irmãos. Em um desses sonhos, ele diz que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do seu. Em outro, ele diz que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E essas histórias aumentavam ainda mais o ressentimento dos irmãos. E certo dia, o José, ele foi enviado para verificar como os irmãos estavam nos campos. E eles decidiram ali se livrar do José. Inicialmente, eles pensaram em matar o José, jogar ele no poço seco, mas acabaram decidindo vender ele como escravo para os ismaelitas que estavam passando por lá, para ver se eles ganhavam a grana, né? Afinal, matar o José, eles não iam ganhar nada. Depois eles pegaram a túnica do José, mancharam com sangue de animal e fizeram o pai acreditar que o José tinha morrido ali, engolido por algum animal. Enquanto isso, o José foi vendido para o Potifar, que era um importante oficial egípcio. E Deus estava com José em tudo. Tudo que o José fazia prosperava. Até que um dia a esposa do Potifar tentou agarrar o José, seduzir o José e tal. E como o José recusou suas investidas, ela acusou ele falsamente e ele acabou sendo preso. E mesmo na prisão, o José continuou demonstrando sabedoria e capacidade. Lá na cadeia, ele interpretou sonhos de 2 funcionários do faraó. E anos depois, quando o próprio faraó teve sonhos que ninguém conseguia explicar, lembraram do José. E o José veio e interpretou corretamente esses sonhos, anunciando que o Egito teria 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de fome. E impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, encarregando ele de administrar os estoques de alimentos. Quando o período da fome chegou, alcançou também Canaã. E aí os irmãos de José viajaram até o Egito para comprar comida. E não reconheceram José, até porque o José já tinha crescido, tinha se tornado um adulto, e até o nome do José foi trocado. Colocaram nele o nome de Zafenate Paneias, que era um nome egípcio. E o José também estava ocupando um cargo tão importante que era improvável ali reconhecer ele. Não tinha como, realmente era impossível. Então, o José, ele também teve a oportunidade de se vingar quando ele reconheceu os irmãos. Ele simulou um roubo e tal, mas aí, no fim, ele escolheu perdoar os irmãos, revelou sua identidade, se reconciliou com a família, trouxe seu pai e seu irmão para viver com ele sob a proteção dele no Egito. E José se casou, teve 2 filhos, que foi Efraim e Manassés, e mais tarde esses filhos dele receberam uma herança especial entre as tribos de Israel, representando ali uma dupla porção da bênção dada a José. E assim termina a história do livro de Gênesis. A família iniciada por Abraão cresce, transformando-se em um grande povo e se estabelece no Egito, preparando o cenário para os acontecimentos aí do livro de Êxodo, que é o próximo livro que a gente vai falar depois.